E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites, agora adentrando nos conceitos sobre os limites e o infinito. Se liga! Antes de começarmos a ver as definições relacionadas a esse tema, vamos entender essa ideia de limite, de infinito, enfim, de tendência para o infinito. Dizemos que x tende para mais ou menos infinito, mais ou menos infinito, essa é a escrita, mais infinito, menos infinito. Se d de x,0 tende a infinito. O que é que significa isso? Distância de x até a origem tender para infinito. Como assim a origem? Eu tenho uma reta real, eu tenho a origem. Se eu me distancio, eu pego valores de x, tais maneiras que eles se distanciam da origem, quanto mais eles se distanciam da origem para cá ou para cá, significa que x tenderá para mais, se ele se afasta muito da origem nesse sentido, ou para menos, se ele se afasta na origem nesse sentido. Tá? Infinito. Mais infinito, menos infinito. Então, quanto mais ele se afasta da origem, os valores de x se afastam, significa que eu tenho uma tendência para o infinito de x. Se para todo m, aí melhorando ainda essa informação, se para todo m maior do que zero, então eu tenho um m maior do que zero, sempre eu posso considerar um x maior do que esse m. Então, se eu puser o meu m aqui, eu vou ter um x maior do que ele. Se eu puser o meu m aqui em 1 milhão, eu vou ter um x maior do que 1 milhão. Com isso, eu vou estar dizendo que eu estou indo para o mais infinito. A notação é essa. X tende para mais infinito. Então, se eu pego valores positivos e sempre eu consigo considerar um x maior do que esses valores positivos, significa que meu x está se afastando e indo para o mais infinito. Da mesma forma, analogamente, se eu considerar valores de m agora negativos, menores do que zero, e eu sempre conseguir valores de x menores do que esse m, significa que os valores de x estão tendendo para onde? Para menos infinito. Beleza? Só para você entender quando vai para lá ou vai para cá. Uma tendência, se afasta. Se afasta de quem? Da origem. Beleza? Para mais ou para menos infinito. Aí algumas observações. Eu terei duas possibilidades, então, relacionadas à palavra infinito e limites. Limites no infinito, eu vou me referir quando a tendência é para a variável do domínio, para o x. Tá? Então, o limite de uma função qualquer pode ter um determinado valor, não sei qual é o valor. Pode até ser infinito, tá? Mas pode ser um número, pode ser zero, pode não existir, enfim. Então, quando é que eu vou ter limite no infinito? Quando eu enxergar a tendência na variável, no x. Quando eu tiver um limite de uma função, quando o x for para mais, ou o limite de uma função, quando o x for para menos infinito. Agora, quando é que eu tenho limites infinitos? Quando quem está indo para o infinito é a função, tá? Ou ela vai para o mais infinito ou para o menos infinito. Nessas situações, o limite resulta em infinito, aí eu tenho limites infinitos, tá? Com o x tendendo para uma interrogação. O que é que significa? Ele pode estar tendendo para o infinito também, mas ele pode estar tendendo para um número. Tendendo para um número e a função está indo para o infinito, por exemplo. Beleza? Então, limite no infinito é quando a variável vai para o infinito. O x ou o y, depende, a variável do domínio. Agora, limites infinitos se relaciona quando a função, a imagem, vai para o infinito. Beleza? Fiquem aí que a gente vai ver a primeira definição agora. Então, meu povo querido, vamos para a primeira definição nossa. O que é que diz a nossa primeira definição? Seja A um ponto de acumulação do domínio da função, dizemos que o limite dessa função é igual a mais infinito, pontualmente mais infinito, quando x tende para A, se somente se para todo valor m positivo existir um delta maior do que zero, tal que
módulo de x menos a menor do que delta, que é algo positivo, implicar que o módulo da função seja maior do que esse m, tá? Esse módulo seja maior do que esse m. Aqui é uma adaptação do conceito de limites, como vimos nas primeiras aulas, no conceito formal de limite, para atrelar, perdão, para atrelar a ideia do infinito, beleza? Resumindo, traremos a notação limite da função quando x tende a A será igual a infinito, nessa situação aqui. Vamos ilustrar que vai ficar bem tranquilo o entendimento. Consideremos a função dada pela lei 1 sobre x ao quadrado, é uma função potência de base 1 sobre x, que a gente viu em aulas anteriores como função contínua, é uma função contínua, porém eu estou tentando verificar a questão do limite no infinito. Enfim, limite de f de x quando x tende a zero dessa função, se f de x for essa função. Vamos fazer o esboço gráfico para enxergar melhor essa situação. Como eu disse, vocês podem usar o GeoGebra. Eu ainda não vou no GeoGebra nessas aulas não. Depois a gente vai, brinca com o GeoGebra, mas enfim. O gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, da função que tem lei 1 sobre x ao quadrado, é dada por esse comportamento, é dado por esse comportamento. Mais ou menos assim, bonitinho. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma vizinhança de zero, à direita e à esquerda. Zero não está no domínio, não pode botar zero aqui no domínio dessa função, mas zero é um ponto de acumulação, beleza? Porque existem vizinhanças com interseção com o domínio. Se eu caminhar vindo pela direita, o limite tendendo a zero pela direita, significa que as imagens estão o quê? Aumentando muito. Existem valores m cada vez maiores, tá? Se eu caminhar pela esquerda me aproximando do zero, da mesma forma, as minhas imagens também estão aumentando muito. Isso aqui ele tende a tocar no y, mas ele não vai tocar porque não zera, porque não tem como zerar essa expressão, porque o denominador é 1, tá? Mas se aproxima muito do zero. Quando eu me aproximo de valores nulos, os meus valores crescem muito. Por exemplo, ó, 1 dividido por 10, perdão, 1 dividido por meio, se fosse meio aqui, daria 2. 1 dividido por 1 quarto, daria 4. 1 dividido por 1 sobre 10, 1 sobre 10 já está mais próximo de zero, daria 10. 1 dividido por 1 sobre 1000, dá 1000. E aí vai. Quanto menor o valor, 1 sobre 1000, 0,0 alguma coisa. 1 sobre 1 milhão, 0,000. Quanto mais eu me aproximo do zero, mais os valores crescem. A mesma coisa aqui. Se eu jogar x 1 sobre 10, vai dar 1 sobre menos 10. É negativo, mas está elevado a expoente par. Então isso daqui vai dar 100. É 1 dividido por 1. Eu tenho uma situação dessa. 1 dividido por menos 1 sobre 10 ao quadrado. Isso é 1 dividido por 1 sobre 100, que é 100. Né? E aí vai. Quanto mais eu pegar números negativos próximo de zero, tá? Pela esquerda, que são os números negativos, está indo pela esquerda, próximo de zero, os resultados vão crescer muito, tá? Tenderão a ser valores muito grandes, que dá a ideia de ir para o mais infinito. Portanto, o limite dessa função, que é a mesma coisa do limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tender a zero, dará o quê? Mais infinito. Beleza? Essa é a nossa situação aqui para o primeiro exemplo, que ilustra a definição gerando uma função que com x tendendo a um a um número, mas que a função vai para mais infinito. É um limite infinito, tá? Se liga. Eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua com mais 3 definições, ou 2 pelo menos, para que a gente possa caminhar na ideia de limites e o infinito. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.